Olá, eu sou o pastor Marcelo Frutuoso e quero junto com você descobrir o que a Bíblia ensina. Muito bem, chegamos então à nossa terceira lição do estudo bíblico A Bíblia Ensina. E o tema de hoje é oração e fé. Com certeza, uma das grandes descobertas do nosso tempo foi a comunicação através do telefone e mais para frente, os smartphones. E hoje nós podemos conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo em tempo real, olhando pela tela, olhando e vendo as pessoas como se estivesse bem pertinho da gente. Essa maneira de se comunicar aproximou quem estava longe e a gente pode ter um pouquinho da noção de como é se comunicar com o centro do universo. Como é falar com Deus. Deus, Ele quer se comunicar conosco. E a gente viu isso no estudo anterior, onde Deus ele se revela através da palavra de Deus, através da natureza e através da vida de Jesus. E o ensino de hoje, nós vamos estudar através da oração, como nós podemos nos comunicar com esse Deus. Ok? E a oração é isso, é falar com Deus, é se comunicar com Ele, é ter acesso ao céu. E para que isso aconteça, é importante que tenha fé. Então vamos aos versos da Bíblia que vão ajudar a gente a compreender melhor sobre esse tema. A primeira pergunta é a seguinte: como nos comunicamos com Deus? Qual é a maneira usada para a gente se comunicar com Deus? E para responder essa pergunta, nós vamos no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 3, que diz assim, Daniel fala assim: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui o profeta Daniel revela que a maneira como ele se comunicava com Deus é através da oração. A oração é o meio pelo qual o ser humano se comunica com Deus. E a segunda pergunta é: o que é oração? Então, pensando nisso, como é que nós podemos compreender o que seria a oração? Para responder essa pergunta, nós vamos voltar mais um pouco no livro de 1 Samuel, capítulo 1, o verso 10. 1 Samuel 1:10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui talvez você conheça a história de Ana, que ela tinha uma petição a Deus, ela queria ter filho e ela orou muito a Deus, ela rogou, ela abriu seu coração. E a Bíblia diz até com amargura de alma, ou seja, coração aberto, com muita súplica. Essa é a verdadeira oração. Quando a gente não tenta falar a Deus com palavras bonitas, falar de coisas que a gente nem está sentindo. Ele quer que a gente exponha o nosso coração para Ele, tudo aquilo que nós estamos sentindo, assim como Ana fez. É isso que significa fazer oração. Qual é o poder da oração sincera? Será que nós podemos realmente crer que a oração tem poder? Será que nós podemos confiar no poder da oração? Para responder essa pergunta, a gente vai lá no Novo Testamento, já no finalzinho do Novo Testamento, no livro de Tiago. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5,16, nós podemos ler o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só que maravilha, a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. Isso se chama oração intercessora, quando você se torna um intercessor do seu irmão. E você pode orar para que ele seja curado também. Nós estamos vivendo num período de angústia, de muitas pessoas ficando doentes. Aproveite e ore por essas pessoas, clame a Deus por essas pessoas. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não é apenas uma oração simples, por fazer, é suplicar, clamar a Deus e você buscar a justificação em Jesus. E a próxima pergunta é a seguinte: em nome de quem devemos orar? Para responder essa pergunta, nós vamos ver o verso que está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 13. Evangelho de João 14, 13, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui o próprio Cristo ele diz assim: tudo que você pedir em meu nome eu farei. Então você deve se aproximar de Deus e pedir em nome de Jesus. Na realidade, de nós não há
méritos. Nós não temos méritos para clamar a Deus por nada, pedir nada de Deus. Mas Jesus, ele oferece o seu nome, a sua reputação, para que a gente possa pedir em nome dele. A oração ela deve ser direcionada a Deus, pedindo em nome de Jesus, ok? Pergunta 5. Deus atende às nossas orações? Então a gente aprendeu aqui que devemos orar a Deus em nome de Jesus. Mas será que ele vai atender às nossas orações? Vamos no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, capítulo 7, Mateus 7, verso 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então nós temos aqui uma promessa de Deus. Ele diz, quando você busca, você encontra. Quando você vai atrás, Deus ele vai te dar. E ele até faz uma comparação que nós que somos pais, né? Se o meu filho me pedir um pedaço de pão, eu não vou dar uma pedra para ele. E se nós que somos maus, pecadores, falhos, nós sabemos dar coisas boas para quem nós amamos, para os nossos filhos, ainda mais Deus, que é o amor em essência, né? Dará coisas boas também para cada um de nós. Muito bem. A Bíblia ela apresenta uma oração modelo, você conhece, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 9 a 13, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. É importante você decorar, conhecer, praticar essa oração e procurar entender tudo que ela apresenta ali, de oração, de petição, de confissão, tudo que nós devemos fazer. Nós devemos orar pelos doentes, nós já vimos, né, em Tiago 5, verso 14 até o 16. Nós precisamos também clamar a Deus de forma confiante, né? A gente está falando de oração em fé, a gente falou um pouco de oração, mas eu quero ver com você o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 e verso 6, que diz assim, ó: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, e aí no verso 6 diz assim, ó: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, para que você se aproxime de Deus, você tem que acreditar, tem que ter fé que Ele existe primeiramente e que Ele se torna galardoador, ou seja, Ele é abençoador, Ele é doador, Ele abençoa aqueles que o buscam. E a oração é isso, é buscar Deus, mas para isso a gente tem que ter fé, fé na existência de Deus e também no amor de Deus por nós, ok? Também eu quero ver um verso que está em Efésios, esse verso é muito importante. Aqui nós podemos entender algo muito, muito importante para a nossa vida cristã. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu não tenho fé, o que eu posso fazer para ter fé? O que eu preciso fazer para ter mais fé? Olha o que diz aqui Efésios capítulo 2, verso 8. Diz assim, ó: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, a fé é um dom de Deus, é presente de Deus. Não é você que vai gerar a fé em você. Não pode o ser humano criar fé para si mesmo. A fé ela é um presente de Deus. Então, pastor Marcelo, como é que eu faço para ter fé? Como é que eu recebo esse presente de Deus? Agora eu quero ler com você Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17, que diz assim, ó: E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo, o contato com a palavra de Cristo através da pregação, do estudo da Bíblia, da busca de Deus, isso vai gerar, dessa forma Deus ele vai colocar a fé em nosso coração. Eu não posso ter fé em Deus se eu não busco estudar a palavra dele. Eu não posso aumentar minha fé, desenvolver a fé, se eu não estou tendo contato com as coisas de Deus, tá certo? Muito bem, eu quero ler um texto para você, que tem na lição, que diz o seguinte: A verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são,
são como dois braços por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder infinito do infinito amor. Fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Olha só que maravilha, esse texto está no livro Obreiros Evangélicos, página 259. Então a fé e a oração são como os dois braços que nós, seres humanos falhos, podemos nos agarrar, nos apoderar do poder do infinito amor. E assim nós vamos receber dele o que ele tem de melhor para cada um de nós. Não é isso que a gente quer? Aquilo que é melhor para nós? Deus sabe o que é melhor para nós. Você precisa pedir dele e confiar pela sua fé que ele vai te dar o melhor. E agora? O que nós devemos fazer? Qual é a sua decisão? Primeiro eu queria dar umas dicas para vocês. Ore, primeira dica, ore todo dia. Pelo menos 3 vezes por dia, ao você acordar, durante o seu dia e antes de dormir, busque a Deus, separe um momentinho para você orar. Segunda dica, fale a sós com Deus. Mateus capítulo 6, verso 6, dá a dica que você entra no seu quarto, fecha a porta e ali você clama a Deus, você ora a Deus, só você e Ele, um momento de intimidade com Deus. É importante todos nós termos esse momento com Deus. Isso vai aumentar a nossa fé em Deus, né? Peça coisas convenientes, coisas importantes, né? Eu quero até ler o verso falando nesse ponto aqui, ó, que está em Tiago. Tiago diz o seguinte, se você abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, diz assim, ó. Tá aqui. Depois de Hebreus, Tiago capítulo 4, verso 3. Olha só o que diz aqui, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então a oração, ela não serve para você estar pedindo coisas materiais de Deus para você se esbanjar. Deus, ele sabe o que você necessita e a oração, ela tem como primeiro objetivo aproximar você de Deus, aumentar a sua fé aproximando você de Deus. Então a oração, ela não é para você estar pedindo coisas para se esbanjar, para ostentar, né, como se diz hoje. Não, ela não serve para isso. Ela serve para você pedir aquilo que vai enriquecer você espiritualmente e aproximar você mais de Deus também. Muito bem? E a outra dica, né, é que você peça com fé, acreditando no amor de Deus, né? Se Deus responder a sua oração, louve a Ele, agradeça. E se Ele disser não para você, também é uma resposta de Deus. Porque o não de Deus também significa que Ele nos ama. Porque na sua infinita sabedoria, Ele sabe que aquilo que nós pedimos não vai ser o melhor para nós. E Ele escolheu não nos dar aquilo que nós pedimos para o nosso próprio bem. E da mesma forma, agradeça a Deus por isso, né? E para terminar, eu quero ler também mais um texto que diz assim, ó. Não iremos receber sem pedir. Não iremos encontrar a bênção sem buscá-la. A grande certeza que temos é que existe um Deus nos céus que nos ama e nos atende. Porque deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Isso está em Caminho a Cristo, página 79 e 81. Nós não devemos ser relutantes, devemos orar, clamar a Deus pelas suas bênçãos e com certeza Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então, você crê naquilo que nós estudamos hoje, no poder da oração? Você quer ter mais fé? Então eu digo o seguinte, creio que Deus ouve e responde às orações e meu desejo é orar com fé diariamente para aumentar meu relacionamento com o Eterno. E aí, qual é a sua resposta? Sim? Que Deus abençoe e que você possa continuar buscando o poder de Deus através da fé e da oração. Eu convido você nesse momento para nós orarmos a Deus. Querido amado Deus, te buscamos através desse recurso tão poderoso que é a oração. Que nós, apesar de sermos pecadores, falhos, podemos entrar em contato com a santidade eterna de todo o universo. E humildemente pedimos que o Senhor nos ajude a permanecer confiando nos teus caminhos, nos abençoando para hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais esse estudo, por acompanhar e aguarde nosso próximo estudo e que Deus te abençoe.